Bom dia a todos, bem-vindos ao terceiro painel do dia do Summit da Automação 2020. Nós temos agora um painel aí com a participação do Márcio Milan da Abras, o Ricardo Francischini da Eugin, onde vamos falar aí sobre os principais desafios do segmento supermercadista e suas oportunidades. Antes da gente passar aí para o Márcio e para o Francischini, vou só passar um vídeo aqui para vocês e aí dar alguns recados. Bom, pessoal, antes de mais nada, eu gostaria de convidar vocês, para quem não se inscreveu nos próximos painéis, se inscreva lá no summitautomação.com.br. Queria convidar vocês também para se inscreverem no painel de encerramento, amanhã com Alan Costa, onde ele vai falar sobre inovação a partir das pessoas, né? Então, é bem importante. É o único painel que será transmitido ao vivo. Então, eu convido vocês para esse painel também. Primeiramente, queria agradecer ao Márcio Milan da Abras, ao Francischini da Eugin. O Márcio Milan, ele é superintendente da Associação Brasileira de Supermercados Abras, desde 2016, sendo vice-presidente no período de 2002 a 2016, quando já atuava como coordenador do Programa de Rastreabilidade e Monitoramento de Alimentos, o RAMA, além de ser responsável pelo comitê jurídico da entidade, entre diversas outras atividades, o que inclui todas as articulações para a efetivação da participação do setor supermercadista na Política Nacional de Resíduos Sólidos, PNRS, em especial no Acordo Setorial para a Implementação da Logística Reversa de Embalagens, no qual a Abras é signatária. Professor e administrador de empresas, Milan trabalhou por 44 anos no Grupo Pão de Açúcar, no qual atuou nas áreas institucional, operacional, logística, comercial, responsável por programas de sucesso como os de difusão de categorias especiais como café, vinhos, azeites e cervejas importadas, entre outros projetos. Milan também é representante do setor supermercadista na Confederação Nacional do Comércio, CNC. Bom dia, Márcio. É um prazer estar contigo aqui. Bom dia, Francischini. Francischini é o gerente de projetos especiais da Eugin. E vamos dar início ao nosso painel, né? Principais desafios do segmento supermercadista e suas oportunidades. Eu posso passar o vídeo da Abras, Márcio? Pode. Bom dia a todos. Quero agradecer a Eugin nesse evento do Summit e pela oportunidade da gente debater um pouquinho esse momento difícil, né, que o país e o mundo vêm atravessando, e a gente falar um pouquinho desses desafios, dessas oportunidades que sempre aparecem nesses momentos. Então, se você puder passar o vídeo aí para a gente dar início.
Voltamos aqui. Vou lhe passar o perfil de apresentadora e você pode passar a sua apresentação. Ok. Estamos aqui enquanto aguardando aí a entrada aí das informações. Pode abrir o PowerPoint direto ali. Isso. Estão vendo? Sim, botar em tela cheia. Em tela cheia e a gente já acompanha. Mas é colocar em tela cheia. Ok, estão me vendo? Estão me ouvindo bem? Sim, estão ouvindo bem, mas vamos lá. Ok, então vamos lá, só para a gente contextualizar, né? A gente acabou de passar aí um vídeo, o objetivo do vídeo foi mostrar a nossa atuação a nível Brasil, mostrar a nossa atuação em Brasília, exatamente representando o setor supermercadista, né? E aqui a gente só está reforçando, eu acho que são 3 informações relevantes para a gente ter isso no nosso radar, que é a quantidade de lojas, né? Nós estamos falando que já ultrapassamos a casa dos 90 mil lojas, nós estamos falando de 1.900.000 trabalhadores e colaboradores que trabalham no ramo de supermercados. Hoje é o maior segmento que emprega no país, e nós estamos falando aí de 28 milhões de consumidores que vão todos os dias na loja, e aí a gente diz que aproximadamente em 10 dias aí, basicamente a população passou pelo supermercado. O supermercado hoje, reconhecidamente, é uma atividade essencial. Nós estamos estruturados nos estados com as associações estaduais, né? E as associações estaduais, o papel é mobilizar os empresários do setor do seu estado, e a somatória aí de todos os estados é a força do supermercado para que consiga fazer e desempenhar o seu papel. E aqui eu poderia dizer que hoje os supermercados representam de tudo que é comercializado de frutas, bebidas, material de higiene, limpeza, 87,3% passa aí pelo supermercado. É uma atividade essencial e necessária para a população brasileira, né? E nós trabalhamos aqui na Abras com 3 pilares. Todo o nosso trabalho se pauta nesses 3 pilares, que é a comunicação, a educação e a transparência. A comunicação é um grande desafio, acho que não é só da Abras, para se comunicar com as 27 associações estaduais, para se comunicar com as 90 mil lojas, também para se comunicar com os seus 1.900.000 trabalhadores. É algo que nós procuramos sempre aprimorar, porque nós acreditamos que numa comunicação correta com o consumidor, com certeza ele será muito mais bem atendido. A educação, que é o segundo pilar, é um dos nossos objetivos, porque o setor de supermercado, ele não exige qualificação ao admitir aí os seus colaboradores. Então, daí a Abras tem uma Escola Nacional de Supermercados. Essa Escola Nacional de Supermercado, ela desenvolve os cursos de capacitação de entrada para esses colaboradores. Então, é o pilar da educação. É através da educação que se desenvolve, que se ensina, e a escola procura ensinar essas pessoas a aprender sozinhas, né? E eu poderia dizer aqui, entrando aí no terceiro pilar, que é a transparência, né? Por quê? Porque a Abras, ela liga o produtor ao consumidor. E para que isso tenha uma conversa em todos os elos, né, da cadeia, há necessidade de tratar os assuntos de forma transparente. Eu digo que nós dialogamos desde o produtor de semente e das mudas,
até o final do produto industrializado. Então, de uma forma transparente, nós fazemos esse elo de todas as cadeias, né? Então, reforçando a comunicação, a educação e a transparência. Para que a gente possa conhecer também um pouco mais os números, vamos dizer assim, do setor supermercadista, nós estamos apresentando aqui as 20 maiores empresas de supermercados que estão no topo, vamos dizer assim, do segmento do supermercado, do varejo brasileiro, né? E acho que é importante a gente frisar aqui também que nós estamos também, através dos nossos programas de comunicação, que são as nossas lives, trazendo de novo essas empresas, para que essas empresas falem um pouco do seu trabalho, de como elas fazem para se manter no topo, né? Porque muitas vezes chegar no topo é uma fase, se manter no topo é muito mais difícil, né? Então, a gente verifica aqui que as 5 maiores empresas de supermercados representam aí quase 40% aí do faturamento. Quando eu vou para as 10, chega aos 45%, e quando eu vou para as 20 maiores empresas de supermercados, a gente ultrapassa a casa dos 50%. Então, são empresas que estão sempre na vanguarda, e aqui a gente verifica que tem São Paulo, tem Paraná, tem Minas Gerais, tem Rio Grande do Sul, né? Você tem o Pará, Belém, e assim por diante. Quer dizer, você tem empresas que abrangem aí todo o território nacional. Então, aqui só para a gente ter uma leitura das 20 maiores. Quando a gente começa a olhar os desafios do setor supermercadista, e é um dos grandes desafios que nós temos, e aí eu acredito muito na tecnologia para ajudar a entender melhor e também apresentar soluções, é a questão das perdas que o supermercado hoje ele tem na sua operação. Então, nós temos produtos com validade vencida, nós temos produtos que acabam se estragando no manuseio, se estragando no transporte, e nós temos também um outro fator que vem crescendo, que são os furtos que ocorrem no supermercado. Mas quando a gente olha ao longo, né, de 2014 a 2019, a gente verifica que os números saem de um patamar maior, teve algumas oscilações, principalmente em 2016, mas depois ele segue uma tendência de baixa. E essa tendência de baixa ela está muito alinhada com as tecnologias que as empresas apresentam e que os supermercados adotam para poder fazer um trabalho mais direcionado com esse objetivo de reduzir as perdas, né? E muitas perdas disso são desperdício, que a gente precisa entender, principalmente na área de perecíveis. As perdas, elas viram desperdício e que deixam esses produtos de chegar ao consumidor, né? Quando a gente analisa esse número aí de 2019, que nós divulgamos recentemente, tem uma perda de aproximadamente 6,9 bilhões. Isto, comparado com a venda, é o 6º lugar aí do ranking da Abras. Então, é algo que é realmente um grande desafio. Quando nós começamos a analisar, né, e o que aconteceu com os supermercados de março, né, para ser mais preciso, né, do dia 13 de março, o que o impacto da Covid nos supermercados trouxe, quais foram as mudanças rápidas que os supermercados tiveram que fazer, e que são coisas que muitas vezes vão ficar para uma nova forma de você operar a loja, né? Então, a pandemia, ela chegou, impactou diretamente a operação do varejo e trazendo muitos desafios. Primeiro foi a adaptação das lojas para proporcionar e levar segurança para os consumidores, para os seus funcionários, para os seus clientes e também para os fornecedores que levavam as suas mercadorias, ou que levam as suas mercadorias até o supermercado. E essa adaptação, ela foi muito rápida. Essa adaptação, em pesquisas que foram feitas, não só aqui no Brasil, mas fora do Brasil, mostrou
que durante todo esse período mais crítico da pandemia, o local mais seguro para se frequentar foi o supermercado. A grande dificuldade que nós tivemos foi lidar com as restrições, principalmente de dias e de horário de funcionamento, onde o próprio executivo, né, o executivo principalmente municipal e estadual, editaram decretos que restringiam o horário de funcionamento. E isto trouxe uma concentração maior de cliente quando deveria, na realidade, trazer uma concentração menor, né? Então, essas restrições trouxeram outras adaptações que nós tivemos que fazer, por exemplo. Jamais nós poderíamos imaginar que nós tínhamos que controlar carrinhos de clientes, né, antes dele entrar, controlar as cestas, colocar as pessoas, os novos colaboradores, higienizando todos esses equipamentos que seriam utilizados aí pelos consumidores. E aí, coisas até que já existiam, que é a questão do e-commerce, né? Então, houve uma maior demanda e dependência do e-commerce, de um dia para o outro, de uma hora para outra, as empresas não estavam preparadas, e aí, de novo, a tecnologia ajudou a acelerar, mas, no primeiro momento, houveram, sim, muitos problemas de atraso de entregas, determinados produtos que eram entregues em 24 horas acabaram sendo entregues em uma semana, 10 dias, outros tiveram até um atraso maior. Mas a tecnologia acelerou esse processo. E essa dependência do e-commerce, ela continua, mas as empresas já se adequaram de uma forma mais estruturada, principalmente com logística, né? Vieram mais empresas prestadoras de serviço nesse ramo aí do e-commerce, né? Maior dependência do televendas. Que a gente colocou aqui a questão que uma coisa está associada à outra, mas mesmo as empresas que não tinham um sistema de e-commerce, passou-se a utilizar as suas próprias ferramentas, que foi exatamente através do telefone, colocar aos seus clientes a possibilidade de ele fazer os seus pedidos por telefone e as entregas posteriores, né? Houveram necessidade de adoção de novos protocolos, principalmente para os abastecimentos da gôndola, para levar essa segurança para o consumidor, que os produtos estavam seguindo protocolos até chegar à gôndola, né? A implantação, por exemplo, de protocolos para otimizar a logística com os fornecedores. Houve necessidade de se estabelecer novos processos, de estabelecer novos procedimentos e até novos horários de recebimento dessas mercadorias. E, de novo, a tecnologia, ela ajudou esse processo. Ela colocou um acelerador e rapidamente, os supermercados passaram a dedicar mais tempo em busca desses novos serviços que também o mercado foi ágil em oferecer, né? A mudança de planejamento muito rápida, as empresas tiveram que mudar os seus planejamentos. Não só na questão de pessoal, porque houve necessidade de ter mais pessoal para atender, mais pessoal em novas funções. O que era físico passou online. Maior a necessidade dos aprimoramentos da tecnologia, que eu venho colocando isso, porque foi um fator fundamental para que as coisas chegassem aonde chegou, nos seus devidos lugares, vamos dizer assim. E aí as mudanças necessárias que acabaram ocorrendo, né? Então, qual era a tradição do relacionamento hoje entre o supermercado e a indústria? Era tudo presencial. Eram visitas que eram feitas periódicas, muitas vezes semanais, até com dias da semana marcadas, que de repente isso passou a ser reuniões virtuais. Então, as tecnologias que já existiam, elas passaram a ser muito mais utilizadas, aprimorando, né? Muitos locais onde o pedido, né, o vendedor ia até ao supermercado para fazer o pedido, e, de repente, esse pedido teve que ter sido feito de uma forma diferente, né? Então, essas
mudanças foram realmente muito rápidas e teve uma dependência muito grande da tecnologia. A gente verifica o seguinte, algo que jamais nós poderíamos imaginar que pudesse acontecer. O que era foco de atrair muitos clientes na loja, que era as ações promocionais, que tinha o objetivo de levar clientes para a loja, nós tivemos que mudar essa lógica e a necessidade de limitar a quantidade de clientes. Então, reduzir a intensidade das ofertas, deixar de fazer as abordagens com o consumidor, porque em função de manter as distâncias, né? Manter as distâncias não pôde se fazer mais, por exemplo, abordagem de produtos ou degustações de produtos. Então, isto foi uma mudança muito radical. Controlar a entrada de clientes dentro da loja. Você imagine que nós, algumas vezes, limitados, as famílias que iam ao supermercado, a partir de um momento, não puderam mais ir em família, tinha que se limitar a uma pessoa por família. E todas as vezes que a fiscalização chegava na loja e identificava que tinha mais gente de uma família, a loja era notificada e autuada. Então, essa foi uma mudança, com certeza não veio para ficar, mas ela trouxe novas reflexões aí em relação à quantidade de clientes, principalmente agora. Enquanto a gente não tiver uma vacina, uma segurança, esses procedimentos vão ficar a nível de operação, né? Mas quais foram as oportunidades que vieram com tudo isso aí, falando no setor supermercado, né? Então, se de um lado houve todos esses desafios, do outro lado, houveram também as oportunidades. Então, com o fechamento dos bares, restaurantes, as famílias passaram a consumir mais alimentos e bebidas em sua casa. As famílias passaram a ficar mais juntas em novos momentos de consumo e também em novos momentos de ansiedade. Então, essa nova dinâmica do consumidor mais em casa potencializou a venda de muitas outras categorias, que nós chamamos de indulgentes, bebidas, limpezas, porque o consumidor, de uma hora para outra, ele teve que se adequar. Então, muitas coisas que, eventualmente, eles não tinham, né? Então, vou dar um dos exemplos aqui. Houve que nem está aqui nessa apresentação aqui, mas, assim, houve uma venda muito grande, por exemplo, de panelas, porque as pessoas não estavam habituadas a fazer alimentação em casa de um dia para o outro. A questão, por exemplo, de aspirador de pó, foi um outro produto que teve uma venda muito grande, porque as pessoas passaram a ficar mais em casa, então passaram a se utilizar de outras coisas que não tinham. Mas o que a gente poderia tirar aqui de ensinamentos? É que muitas coisas dessas que houveram necessidade de uma adaptação rápida vão ficar. Esses momentos juntos, a forma de novos preparos, novas formas de estar juntos, essas coisas vão ficar, né? E aí a gente verifica que houve uma preocupação com a saúde e principalmente com relação à higienização, né? Dos itens que compõem aí a cesta básica, higiene. Então, são coisas que vieram, esses novos hábitos do consumidor trouxeram também oportunidades aí de novos produtos, né? E quando a gente olha o segmento, né, e do crescimento dos canais, né, e é um dado que a gente trabalha em conjunto aí com a Nielsen, a gente verifica que o atacarejo ele vinha, mas ele permanece e ainda é o destaque de crescimento em relação aos demais canais. É o que mais cresce. A vizinhança, porque está muito próximo, então o consumidor com limitação de circulação, ele procurou fazer as suas compras mais próximos das suas casas. Os hipermercados também passaram a fazer parte desse bolo. O supermercado vinha basicamente, o hipermercado vinha basicamente num crescimento muito pequeno e muitas vezes até perda, supermercado se mantendo, e você vê o canal Farma
com crescimento, porque passaram dentro da atividade essencial, que é a farmácia, que era um outro local que ficava aberto exatamente e apresentou, então, um crescimento. Esse crescimento está muito calcado também na área de suplementos e vitaminas. Houve um crescimento muito grande, não só do consumo dos produtos, mas também em variedade e sortimento. Então, a Farma foi muito rápida em reagir com um mix de produto mais adequado para esse momento também, né? E quando a gente olha aqui algumas categorias, né, que tiveram um crescimento maior, a gente verifica o caso do queijos, né? E aí a gente fala, pô, mas óleos comestíveis. Sim, óleos comestíveis, porque antes eles não adquiriam esse produto para fazer a sua alimentação em casa, né? Então, você tem, que é um indulgente, quer dizer, o queijo teve um crescimento, aparelhos celulares teve um crescimento muito grande, o próprio arroz, que é o consumo do dia a dia, que muitas vezes as pessoas consumiam isso em restaurante, passou a fazer em casa, o leite longa-vida, vamos dizer, né? Enfim, esses produtos, eles continuam num crescimento forte ainda, né? Porque ele trouxe esse novo hábito. Então, essas são as oportunidades dessas categorias, a gente destacou as principais aqui, né? E aqui, quando a gente olha um produto que chamou muita atenção, né? A questão do álcool, né? No primeiro momento, nós tivemos um grande desabastecimento do álcool, porque, de uma hora para outra, um produto que passou a ser utilizado e até exigido, né, que esses produtos tivessem à disposição dos consumidores. Mas aqui mais para se pontuar, e os outros produtos, né, relacionados à higienização, né, do consumidor. Então, a gente está falando de sabonete, nós estamos falando do próprio papel higiênico, toalha de papel, shampoo, creme dental, enfim. Então, o consumidor passou a se preocupar mais também com o seu cuidado pessoal, vamos dizer, né? E aqui tem mais alguns outros produtos, né, que a gente verifica especificamente, né? Se eu pegar aqui o desinfetante, pano para limpeza, a toalha de papel, o álcool, assim, que vem mantendo esse crescimento, é algo que vai se manter ao longo do tempo, né? Enfim, outros produtos aqui, como detergente líquido também, água sanitária, amaciante, todos esses produtos tiveram e estão tendo um crescimento aí muito grande, né? Aí, o que houve necessidade, né? Por parte do supermercado. E alguns costumam de chamar o novo normal. Mas eu acredito mais numa nova forma de operar que o supermercado está encontrando e precisou encontrar. E que determinados cuidados e que são exigidos neste momento atual, como também para frente. Então, uma das coisas que foi rapidamente necessário foi a contratação, vamos dizer assim, de novos trabalhadores para atuar na área operacional das lojas. Principalmente depois da chegada aí do coronavírus, mesmo sem exigir a qualificação, foi o setor que mais empregou. Houve necessidade de elaborar novos protocolos de prevenção de contágio entre os colaboradores, entre os colaboradores e clientes, e entre clientes e clientes. Então, se ter uma ideia, vou pegar um único exemplo, né? O vestiário, por exemplo, onde ficavam os colaboradores, que era algo onde as pessoas entravam, conversavam, ficavam próximos. De repente, esse local precisou também ser totalmente modificado, com controle de entradas, com a utilização de máscara. Porque muitas vezes no ambiente do dia a dia, as pessoas não estavam habituadas a manter todos esses protocolos. Então, houve uma vigilância muito grande para que os trabalhadores pudessem passar para os clientes essa segurança da prevenção que tinha até o produto chegar até ele, né?
as próprias indústrias precisaram, através dos seus promotores de vendas, adequar também para que essas pessoas pudessem, ao fazer o seu trabalho na área de venda, também demonstrar esse cuidado com relação à prevenção, né? E a Abras, ela vem ajudando, não só a supermercado, mas também as indústrias como um todo, na questão da elaboração desses protocolos. Por exemplo, hoje o nosso protocolo ele é utilizado pela Anvisa, ele é utilizado pelo Ministério da Saúde, ele é utilizado pelo Ministério do Trabalho e é utilizado pelo Ministério da Agricultura. E outros ministérios que buscam essas informações para que possam também aprimorar os seus documentos no desenvolvimento aí do trabalho, né? E eu trouxe aqui um case, vamos dizer assim, já estou caminhando aqui para a gente ir avançando, mas eu trouxe aqui algo que pudesse trazer essa questão da preocupação, né? Não só do setor supermercadista, mas essa preocupação com relação ao uso da tecnologia, vamos dizer, né? Então, o governo, ele editou uma portaria, que é um case que eu quero mostrar para vocês, ele editou uma portaria, e essa portaria, ela exigia que o supermercado se utilizasse de fruta, legumes e verduras, que os produtos sejam rastreados com o objetivo de se identificar as práticas no processo produtivo para garantir para o consumidor um alimento seguro, que esse alimento estava sendo cultivado e processado com os defensivos dentro dos limites. E aí a gente se utilizou da ferramenta, da tecnologia, para desenvolver um curso de capacitação rapidamente, para levar, através de uma plataforma, essa informação de uma exigência, de uma normativa que precisava que todos conhecessem o seu trabalho, né? Só que isso, então, através da tecnologia, através de uma ferramenta e se escorando no nosso segundo pilar da educação, nós desenvolvemos esse curso rapidamente para levar essas informações aí para o supermercado, né? Mas eu queria só voltar um pouco aqui, que esses novos hábitos de um novo tempo, e que o consumidor ele está à busca do que é saudável, ele está em busca de praticidade, ele está em busca de sofisticação, muitas vezes, porque ele está mais em casa. Ele passa a reconhecer mais a importância da sustentabilidade no processo, com os produtos que ele consome, com o desperdício que ele evita, com a logística reversa dos resíduos. Ele também passou a se preocupar também com mais o bem-estar animal. Então, hoje, quando a gente fala de bem-estar animal, a gente fala do processo produtivo do suíno, processo produtivo do bovino e também das poedeiras de ovos, por exemplo. Então, o consumidor, ele está mais antenado, ele está mais ligado no processo produtivo que não estava antes. Então, ele está se preocupando se o que ele está consumindo estão sendo cumpridas as normas do bem-estar animal, né? Então, eu trouxe isso daqui para reflexão também, e mostrar que a Abras, em conjunto com o Ministério da Agricultura, elaboramos um documento e um termo de cooperação que nós, em conjuntos, estamos trabalhando e fomentando as boas práticas do bem-estar animal nas cadeias produtivas, né? E de uma forma transparente para levar essa informação para o consumidor, né? Então, eu volto aqui em outros dois pilares, o pilar da comunicação e o pilar aí da transparência, né? E aí a gente verifica o quê? Que a busca por saudabilidade, o bem-estar, essa comunicação com o consumidor, ela vem exigindo mudanças nos ambientes das lojas.
com bastante rigor na parte de higiene, limpeza, iluminação, ventilação, né? Troca constante dos ares, principalmente das lojas que operam com ar-condicionado. Então, tudo isso tem sido mudanças muito rápidas, onde o consumidor ele está presente e está vendo essas mudanças ocorrendo, né? Eu queria trazer também aqui um outro ponto sobre a comunicação, e muitas vezes eu acho que o grande desafio que eu coloquei no início aí da comunicação é que eu trouxe aqui um case dos produtos orgânicos. Produtos orgânicos são produtos que têm toda uma cultura diferente, um processo diferente, e que, ao longo do tempo, ele conseguiu se comunicar com o consumidor, agregando valor. Então, a produção de um produto orgânico hoje, ela tem um custo maior, e o consumidor ele conseguiu encontrar valor nessa comunicação, nesses produtos, que a comunicação foi assertiva. Então, o que eu quis trazer aqui com os orgânicos foi que o processo todo, ele conseguiu se comunicar de uma forma com o consumidor que ele está disposto a pagar 30% mais nesse processo do que o processo tradicional, porque a comunicação ela se interagiu com o consumidor. Quis mostrar isso daqui, e orgânicos hoje é uma realidade, né? A gente verifica que cerca de mais de 60% dos produtos orgânicos hoje eles são consumidos no supermercado. Então, isso é um case que a gente pode seguir de comunicação, e eu tenho procurado, sempre que possível, falar dessa comunicação com o consumidor, né? E aí a gente poderia dizer assim, poxa, e qual será o futuro pós-pandemia, né? Em termos de oportunidade? Quer dizer, muitas coisas que estavam em movimento ou estavam em curso, a tendência é fortalecer esses movimentos, é o fortalecimento desses movimentos. Então, teremos um varejo muito mais multicanal? Teremos. Então, mais recentemente, estão aparecendo novos canais. Loja container, não, puta, loja no condomínio, mais lojas menores para atender o consumidor. Então, todos esses canais novos que estão chegando, eles estão não só se movimentando, mas estão se adaptando, né? O e-commerce já existia, ganhou espaço, vai continuar com mais espaço na vida das pessoas. O hábito de receber as compras em casa ou retirá-las sem evitar filas, isto vai se fortalecer ainda mais. Quer dizer, são novas formas que o cliente encontrou para suprir as suas necessidades, ora por comodidade, ora talvez por falta de tempo, né? Aumento da prática do home office, as pessoas consumirão mais em casa. Olha bem, nós recentemente tivemos informação que uma rede de supermercado ela está oferecendo o home office, que não é o home office, né? Está oferecendo espaço dentro dos supermercados, com ambiente seguro, com internet gratuita, para que essas pessoas, ao invés de fazer o seu trabalho na sua casa, ela faça o trabalho no supermercado, no ambiente seguro, no ambiente onde ela possa fazer o seu trabalho e, ao mesmo tempo, também, e a loja, com certeza, ela conta que aquela pessoa que está lá também vai se abastecer aí das suas necessidades, né? Então, e você verifica já movimentos no mercado onde estão fazendo adaptações nos seus prédios para possibilitar que as pessoas saiam dos seus apartamentos e vão para esses espaços, para que esses espaços possam atender. E aí você já vê máquinas de refrigerantes automáticas, lanches, sucos, biscoitos, chocolates, enfim. Então, toda essa movimentação ela vem ocorrendo, né? E os novos protocolos de higiene e limpeza. Eu acho que é isso que veio para ficar, e todas as empresas vão precisar revisitar os seus processos com relação a esses protocolos, se são seguros, se o consumidor está acreditando e se o consumidor está confiando.
Eram isso as minhas considerações iniciais. Então, agora abro aí para a gente continuar aí o nosso bate-papo, né? Obrigado aí mais uma vez pela oportunidade. Obrigado, Márcio. Deixa eu voltar aqui. Obrigado aí pela sua apresentação. Lembrando, pessoal, vocês podem fazer perguntas ali pelo menu lateral ali de perguntas. Queria passar a palavra para o Francisquini. Bom dia a todos, bom dia, boa tarde já, né? Passa do meio-dia, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, agradecer aí, Márcio, pela apresentação. Agradecer principalmente também aí todos os que estão nos assistindo aí nessa live. Parabéns também à nossa equipe de marketing pelo trabalho, por esse primeiro Summit de automação. O que eu gostaria de fazer alguns comentários, mas o primeiro acho que é reforçar o compromisso da Eugin em cada vez mais oferecer equipamentos, soluções e serviços, principalmente para o setor varejista, com grande ênfase aí no setor supermercadista. Para nós aí é muito importante, Márcio, até quando você divulgou aí o ranking dos 20 maiores, a gente fica feliz e isso mostra o resultado de toda a equipe, todo o comprometimento da Eugin, porque dos 15 maiores ali, 11 têm produtos Eugin. Quer dizer, então, hoje, para a gente, isso é uma questão muito importante. Mostra realmente a força que a Eugin está fazendo e todo o investimento no setor supermercadista, que é um setor muito importante aí para a economia nacional, né, para o brasileiro como um todo, e principalmente nesse momento de pandemia, que tem nos ajudado a enfrentar essa crise, né? Associado a isso também, quer dizer, até você citou, mas a adaptação por segurança, né? Quer dizer, acho que a grande questão, quando houve o início da pandemia, os protocolos de segurança. E dessas questões de segurança é a questão do menor contato possível entre colaboradores da rede varejista e os consumidores. Isso também reforça o nosso compromisso de oferecer equipamentos para isso. O self-checkout, hoje, nós estamos aí numa posição muito bem conceituada com a nossa linha de produto, e o self-checkout vem colaborar justamente com isso. Porque até eu brinco, às vezes, em algumas conversas com varejistas, a gente não pode esquecer que também temos que minimizar o lado do contato do operador, que é o colaborador, com o cliente, não só o lado do cliente, né? A gente tem que olhar os dois lados. Então, acho que isso é importante aí para a gente estar colocando nesse momento, tá? Agora, umas questões, mas eu até queria conversar um pouquinho contigo. Você cita ali bastante e com uma clareza muito grande que é essa mudança do físico para o online, né? A gente vem percebendo que o online vinha crescendo, mas a aceleração que teve nesse processo da pandemia foi muito grande. Isso é uma nova experiência, né, de relacionamento entre o varejo e o consumidor. Você acha, Márcio, que o online continua crescendo ou nós vamos manter esses níveis de resultados aí para venda online? E até em função disso, a gente tem visto aí os grandes marketplaces também entrando nesse segmento, né, como Magalu, Mercado Livre. O que você acha, Márcio, dessa questão do online? Olha, eu queria só voltar um pouquinho antes na primeira colocação que você fez, que eu achei extremamente relevante quando você falou do self-checkout. Olha, eu digo que teve uma rede que participou aqui do debate aqui, da nossa live, ela trouxe uma reflexão muito interessante sobre o self-checkout, que eu acho que essas coisas a gente precisa levar mais para o supermercado. Porque o grande receio do self-checkout são dois. Um é o consumidor ali se interagir com essa nova tecnologia. E até passar os produtos, eu acho que é o mais simples. É na hora de pagar ali que talvez seja o mais complexo na visão. Então, isso é um. O outro é a questão de, eventualmente, o consumidor esquecer de passar alguns itens.
E essa loja trouxe um case impressionante, cara, era totalmente o inverso. Ou seja, a perda na loja que tinha self-checkout era bem menor do que na loja que tinha o físico ali, tá certo? Que não tinha o self-checkout. Então, acho que essa é algo para a gente explorar um pouco mais, e até gostaria, Francisquini, depois da gente conversar um pouco mais sobre isso, Sim. Porque eu vejo que um dos trabalhos que a Abras podem fazer é levar essa informação de uma forma mais estruturada para o supermercado. Conte Mas o conosco. que eu queria colocar quando nós falamos ali do check-out e da operadora de caixa? Assim, é algo que é importante a gente entender isso. E talvez é um detalhe, mas é um detalhe importante. Nós fomos pressionados pelo Ministério Público do Trabalho. Por quê? Porque mesmo com as aparadores que nós colocamos ali entre a operadora e o cliente, na visão do Ministério, ele falou, cara, isso não é seguro. Por quê? Porque ele está, a operadora está seguro com quem ela está atendendo, e quem está nas costas dela passando ali no outro check-out. Então, nós recebemos demanda para abrir um check-out sim, um check-out não. Então, você verifica a oportunidade que se tem de evitar o manuseio, porque é algo que ele vai ficar por muito tempo. Isso não é uma coisa que vai ser resolvida. E aí você trouxe essa questão do online, né? O online vai continuar crescendo. Ele só não está num crescimento ainda maior, porque as empresas não estão totalmente adequadas. Nós estamos fazendo uma reportagem, até depois posso compartilhar com você, mas eu sei que você recebe a Super Hiper. Sim. Nós estamos apresentando um estudo completo do e-commerce no supermercado. Como é que foi esses primeiros dias, os primeiros meses? E ali você verifica coisas muito interessantes e as oportunidades, porque as pessoas tiveram que cada uma criar, e ele fala, não, puta, é o problema da separação, o problema do acondicionamento do produto para chegar no consumidor. Então, esse crescimento ainda não é maior, porque as empresas não estão adequadas para essa função. Então, o crescimento vai ser contínuo. Legal. Márcio, outra coisa até que você colocou ali no crescimento dos formatos, você já comentou, mas eu acho que vale um ponto de reflexão. O atacarejo vem sempre crescendo, é sempre um dos líderes, né, no crescimento, e houve, a comparação deste ano em relação aos outros anos, um crescimento do formato hipermercado, que você mesmo citou, ele era um formato que vinha crescendo muito pouco ou até diminuindo, mas na comparação dos últimos 12 meses ele cresceu. Você acha que esse crescimento é em função da própria pandemia, do consumidor estar buscando uma loja com espaço físico maior, com um sortimento maior, para ir menos vezes ao supermercado, ou é uma retomada do formato hipermercado que estava meio que fora de moda? Olha, eu diria que é mais um momento. Por que é mais um momento? Porque o shopping estava fechado. E lá vamos falar de um tempo maior ainda, né? Lá atrás, quando surgiram os primeiros hipermercados, que eles falavam, ó, a gente tem de um alfinete a um avião. Essa foi a entrada do hipermercado, então ele tinha uma variedade muito maior do que tem hoje, né? Então ele tinha uma linha de confecções, sapatos, armarinhos, enfim, era muito grande. Muitos outros departamentos, enfim. E na medida em que os shoppings foram chegando, essas coisas foram se ajustando. Então, aquilo que era a novidade, ela foi sofrendo transformação e migração. Então, os hipermercados foram reduzindo determinadas categorias que deixaram até de comercializar, né? Os hipermercados vendiam ternos, vendiam costumes, hoje não vende mais, vamos dizer, né? Tudo isso foi para o shopping. Então, o que aconteceu? O consumidor que estava habituado a ir ao shopping, ele foi ao hipermercado. Porque lá ele encontrava também outras necessidades, porque então ele precisava de mais produtos para a casa dele, como
eu falei do caso das panelas, o caso, por exemplo, de aspiradores, ferros, essas coisas todas. Então, ele passou a frequentar mais o hipermercado, né? Agora, a grande questão que fica, o quanto essas visitas que voltaram, né, e a gente verifica que o crescimento ele vem contínuo, vai se sustentar, né? E isso é algo que a gente vai precisar acompanhar aí nos próximos meses, porque o que a gente está vendo dos hipermercados, das grandes redes, é uma migração do hipermercado para o atacarejo. Então, esse crescimento do atacarejo, ele tem a ver desses dois momentos. O que era hipermercado virou atacarejo, então cresceu. Então, já tinha uma venda ali. Isso é uma coisa. E o próprio atacarejo cresceu também, né? Então, e você verifica que as duas maiores redes, aí falando o Carrefour como o Grupo Pão de Açúcar, né, que é o Açaí e o Atacadão, eles continuam nessa transformação. Sim. Então, a gente precisa olhar isso daqui como um pouco da migração de uma venda de um hipermercado para o atacarejo. Mas é algo que ainda é um pouco cedo a gente desenhar. Eu vejo, sim, o hipermercado passando por uma profunda transformação nos próximos anos aí. Legal. E você acha que é cedo ainda também a gente fazer alguma análise falando nos segmentos e formatos de loja, desses novos entrantes, você já citou, essas lojas que estão surgindo em condomínios, lojas containers, que os números que essas pessoas apresentam são muito grandes e ambiciosos. Você acha que é muito cedo para falar que esse formato já é uma realidade ou vai se manter no mercado? Eu acho que é muito cedo, sabe? Porque é novidade. Então, o próprio consumidor está indo no primeiro momento para ele primeiro conhecer, entender e ver em que momentos ele vai poder se utilizar disso, né? Porque, primeiro, a gente tem uma limitação, principalmente nos condomínios e mesmo na loja container, e eu acho até que vai vir já uma loja móvel, vamos dizer, né? Isso é uma loja em que vai se movimentar. Um caminhão ali, uma loja e sair visitando. E você sabe que 15 anos atrás já existia essa loja móvel, né? Então, na época, na empresa que eu trabalhava, ela adquiriu uma rede e nós descobrimos, depois que nós adquirimos a rede, que tinha uma loja que abria só sábado e domingo e ficava um pouco distante, que era exatamente para atender a população local. Então, eu vejo que daqui a pouco vai aparecer essa loja móvel, né? Mas são coisas que o momento está exigindo, como foi, não sei se vocês se lembram também, quando houve aquela loja de sortimento reduzido, né? que totalmente despojada, sim, e que a derivação dessa loja foi o atacarejo agora. O atacarejo, que tem uma área maior, uma linha de produtos bem diferenciada. Então, acho que a gente precisa observar bem esses movimentos e a consistência. A única coisa que eu coloco aqui para nós refletirmos é a logística. Como que é a logística está por trás disso? Então, se você tem uma empresa estruturada, que tem um sistema de logística, a tendência disso é caminhar bem e se ajustar ao mix, qual o mix que vai ser adequado. Agora, alguém que se aventurar, que vai depender de uma logística de terceiro, esse é o grande risco. Tem grande problema, né? Como abastecer isso e manter sempre o sortimento adequado e bem abastecido, né? E na quantidade adequada, né? Porque muitas vezes, se ele tiver estocado, ele vai ter problema de caixa. Se ele não tiver uma reposição, o consumidor não vai mais lá, né? Com certeza. Legal. Outro ponto, só que para a gente, acho que finalizar da minha parte, mas você citou na questão do conceito multicanal, né? Porque hoje a gente tem visto as opções do consumidor comprar pela internet e receber em casa, comprar pela internet, mas ir retirar na loja, comprar na loja, mas pagar de uma maneira diferente, ou por um aplicativo, ou pagar por um self-checkout, e até voltamos às origens, né, que é comprar e pagar efetivamente na loja, essa questão aí de todos os conceitos. Você acha que no futuro isso continua desta maneira, quer dizer,
de ser uma questão de ser multicanal, as lojas tendo a que ter todas essas oportunidades de venda pela internet, retira na loja, entrega em casa, o televendas, você acha que tudo isso continua coexistindo daqui para frente? Com certeza. Você sabe por quê? Porque, assim, talvez eu esperava até uma outra pergunta, quer dizer, puta, como é que vão ficar as lojas físicas diante de tudo isso, né? É a próxima questão do conceito, né? Quer dizer, da experiência de compra, você não pode esquecer disso. Então, no fundo, o que eu vejo é que as coisas estão ligadas uma à outra, né? O varejo físico, o supermercado, ele vai precisar oferecer mais serviço para o consumidor. Ele precisa criar novas experiências. E a indústria é muito importante nesse processo, porque os dois têm que entender que o físico, a indústria precisa do físico para que o consumidor tenha contato. Então, eu vou te dar um exemplo. Hoje, para comprar um uísque, ou comprar uma cerveja que ele conhece, ou um café, uma cápsula, é fácil o consumidor comprar isso das outras formas, que não seja físico. Mas, para ele tomar o primeiro contato, só existem duas formas. Ou a indústria mandar para a casa dele, que é difícil, ou ele tomar esse contato na loja. Então, a gente vê esse movimento de algumas empresas mandando esses produtos para a casa do cliente, até de forma gratuita, né? Mas, assim, vejo também que tem um pouco de ansiedade no processo, porque as coisas estão começando a se conflitar. O que eu quero dizer? Uma indústria, ela pode, talvez, num primeiro momento, como existe esse movimento hoje, de vender direto para o consumidor. Mas isso ela não vai conseguir que o consumidor compre a linha toda. Sim. Então, eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, cada um no seu elo. E se tem um elo que está um pouco atrasado, vamos dizer, o supermercado está um pouco atrasado aí no e-commerce. Vamos ajudar a colocar um acelerador, a fazer um marketplace, a compartilhar uma plataforma para que o consumidor compre e pegue na loja, retire na loja. Sim. Agora, que a loja vai precisar oferecer mais serviço, isto não tem outra saída. Ok. Obrigado. Acho que era isso aí. Obrigado, viu, Márcio? Bom, eu tenho uma pergunta que foi feita aqui por uma das pessoas que está nos assistindo, pela Daniela Patrício. Ela está lhe perguntando como o setor está se sentindo. São duas perguntas, na verdade, né? Como o setor está se sentindo o planejamento de compras, menor poder de compra do consumidor, ou não tem tido efeito? E a outra, são duas perguntas nessa ou tem outra? E a outra é como vem sendo trabalhadas as estratégias de influência do consumo no online, comprar mais por impulso? Então, olha, que diminuiu, o bolso diminuiu, mas o que tem sustentado aí é o Corona Voucher. Olha o que o Corona Voucher trouxe no mercado. Ele veio e trouxe junto uma inflação. Então, você pega o caso do arroz, você pega o caso do feijão, são produtos que o consumidor teve uma oportunidade maior de consumo. Eu estou pegando esses dois, mas de uma forma geral, aumentou o poder de compra dessas pessoas que não tinham oportunidade. Mas também perderam os empregos. Então, o poder de compra, motivado aí pela ajuda do governo, aí eu acho que a gente tem que reconhecer que o governo fez um tremendo de um trabalho. Eu acho que não conheço nada fora do Brasil que tenha tido essa repercussão e com todos os problemas que tiveram essa agilidade, trouxe esse novo patamar de consumo. E esse novo patamar de consumo ele vai variar um pouco daqui para frente, de acordo com o aquecimento da economia. Então, mas isso é algo que a gente vai ter que talvez monitorar, né? E a outra pergunta, você pode repetir, por favor? Eu não anotei aqui. A outra pergunta é como vem sendo trabalhadas as estratégias de influência de consumo no online, comprar mais por impulso? Então, você vê a necessidade, né? Nós aqui, Francisquini, nós montamos um grupo
importante essa pergunta, ela me lembrou trazer uma outra informação. Esses 20 empresas que você viu na tela agora há pouco, são os 20 maiores do ranking, nós montamos um grupo de trabalho com esses 20, com os proprietários, o CEO dessas empresas. E nós nos reunimos periodicamente, semanalmente, ou a cada 2 ou a cada 15 dias, para discutir a evolução do e-commerce, dado a importância dele. Então, assim, o que tem mostrado esse trabalho? Tem mostrado que os Abras, que representa todo o supermercado, precisa ajudar os médios, que talvez não seja tão maior, mas os pequenos a entrar na plataforma do e-commerce. Então, realmente, esse trabalho, esse fomento, ele já foi startado com os 20 maiores que você viu agora há pouco aí, e mencionou que dos 20 você tem, acho que 11 deles, né? Já conectado com vocês, a gente está discutindo como fazer para a gente acelerar esse processo de uma forma estruturada que não conflita com os canais. Quer dizer, quem é fornecedor, quem é distribuidor. E isso vai fazer com que vão surgir novas plataformas e vão surgir novos serviços. Então, nós estamos fazendo isso dividido em 2 partes. A primeira parte é entender o que tem hoje, e a segunda parte, chamar as indústrias para dizer o seguinte: indústria, como você pode nos ajudar para acelerar esse processo? Você tem plataforma, a gente pode se conectar, os seus meios de comunicação. Então, acho que esse é um momento bastante positivo para esse trabalho aí do e-commerce e potencializar essa comunicação. Ok, obrigado, Márcio. Antes de eu fazer o encerramento, só queria convidar o pessoal que está nos assistindo. Na parte da tarde, nós voltamos às 14 horas, a gente vai fazer um intervalo daqui a pouco, voltamos às 14 horas. E o primeiro painel é com o Kleber Donald, presença internacional, né, diretamente lá de Portugal. Vai falar sobre gestão financeira e fluxo de caixa em momentos de incerteza. Então, quem não se inscreveu, entra lá, tem um link no bate-papo aqui, para os demais painéis no summitdoautomação.com.br. Bom, eu queria agradecer a tua disponibilidade, pela tua palestra também, Márcio. Foi muito enriquecedor aí para o pessoal que nos assistiu, para a gente também da Mematec, da Eugin. Agradecer você também, Francisquini, e aí passo a palavra final para vocês. Para vocês darem a palavra final. Não, só tenho aí, queria agradecer a todos aí, obrigado, Márcio, e colocar para que todo o segmento aí, varejista, especificamente o supermercadista, que a Eugin tem soluções hoje para oferecer, e basta aí entrar em contato com alguns dos nossos executivos para poder estar conhecendo mais a nossa linha e as nossas soluções. Obrigado aí para vocês e parabéns aí por todo o trabalho. Eu só queria, Francisco, agradecer a oportunidade e dizer que nós aqui da Abras estamos aí alinhados com vocês, aí na Eugin, e que o que nós pudermos potencializar em conjunto, eu acho que nós precisamos fazer e ajudar o supermercado nesse momento, tá bom? Então, mais uma vez, obrigado aí pela oportunidade. Obrigado a vocês. Muito obrigado aí. Bom dia a todos. Bom dia. Até mais.